Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Capítulo de número 6. Falar sobre o perdão é fácil. Praticar é que é difícil. E você que nos assiste, que está pelas redes sociais, quero fazer um convite. Venha participar conosco um dia desse, um domingo, o primeiro dia da semana. Venha aqui dar uns glória, venha louvar, venha nos conhecer, eu quero te conhecer. Você é o nosso convidado especial, você é muito bem-vindo. Então quero te convidar você a abrir a tua Bíblia também, junto com a igreja que está aqui empolgada, no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6, verso 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Oh Deus maravilhoso, eu sei que é uma palavra, Senhor Deus da glória, complicada, Pai. Porque talvez muitos aqui têm razões para sustentar a falta de perdão. E como nós devemos fazer, Senhor? Qual é o teu mandamento para isso? O que resulta, meu Deus da glória, o não perdoar? Fala conosco. Me usa, me dá sabedoria em palavras. Tudo que eu quero é só ser um instrumento em tuas mãos. Porque eu sei que esse povo quer ouvir, Pai. Não estaríamos aqui, Senhor, se não precisássemos saber de tudo aquilo. E mais um pouco do que a tua palavra quer nos falar. Eu entrego nas tuas mãos esse culto. Entrego esta vida que está, meu Deus da glória, em sua casa, nos assistindo. Entrego, meu Pai, para que ela seja tocada também. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. Você pode estar glorificando o nome desse Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. E de fato, amados, como é difícil perdoar. Como é difícil, amado. Só sendo renovado, Só sendo transformado. Como diz lá em Romanos 12, 2. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Só sendo espiritual. Porque, humanamente falando, querido, a gente sempre levanta razões para não fazê-lo. E a gente sempre se acha melhor do que os outros. O que nós precisamos lembrar é que, como diz a própria palavra, o perdão é uma decisão, é uma ordem. Você não pode ser conduzido pelo sentimento, porque o homem, por natureza, ele é mau. Ele é mau. E eu acho que em outras vezes, eu já falei das coisas que, segundo a palavra de Deus, nos impede de ser salvos. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Apostatada fé. E a falta de perdão. Olha aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
vosso Pai vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. E é um mandamento. Eu creio que Deus está sendo justo. Por que praticar é tão difícil? Primeiro, porque todos guardamos ressentimentos e alegamos ser justificáveis. Mas é porque. Se fulano, se cicrano, se o meu adversário fizer assim, então, porque eu estou muito magoado, estou muito magoada. Mas você tem que decidir, independente ou não, se fizer ou não. Porque no mundo espiritual, amado, não é assim que funciona. Está escrito. Podemos esperar que os outros se arrependam primeiro? É isso? Não, nós não devemos. Não devemos. Nós temos que ser práticos. Temos que nos adiantar. Temos que seguir o exemplo de Deus. Por quê? Porque Deus não esperou eu e você nos arrepender. Ele simplesmente nos perdoou. E é com base nessa palavra, queridos. Essa palavra me chamou tanta atenção. Eu acho que o perdão, amado, é o que tem levado tantas pessoas aos fracassos, às misérias, às doenças. Perdão, a falta de perdão é ingratidão com Deus. É achar que é maior do que Deus. Deus me perdoou, mas eu não perdoo. Porque o que fulano fez é muito grave. Não, amados, o que nós fizemos, o que o pecado nos levou a fazer é muito grave. E Deus não levou em consideração. Ele simplesmente decidiu nos perdoar. Decidiu. Aleluia. Ele não esperou nós nos arrependermos. De forma nenhuma, querido. Ele concedeu o perdão livremente. Ele não exigiu nada. Se vocês. Não. Ele simplesmente nos perdoou. E a gente percebe nessa leitura inicial. Entendemos que perdoar é o mandamento. Aleluia. E Ele só pode nos perdoar à medida em que nós estamos dispostos a perdoar. Por quê? Porque Ele já fez isso. Ele foi o primeiro. Ele disse, está consumado. Então, que motivo, qual é a razão de eu perder a minha salvação por não liberar o perdão? Porque à medida que Ele já fez, Ele já nos concedeu, agora que cabe a nós, né? Porque nós estamos falando do pecado de Adão, pecado de Eva. Ele apagou, ele passou uma borracha. Ele lança no mar do esquecimento, como a dona Isaura falou aqui, na sexta-feira que ela pregou. Meu Deus, vocês perderam, vocês não vieram. Eu lamento, queridos. Eu lamento. Como Deus falou conosco. Como Deus operou através da dona Isaura, uma mulher simples,
simples nos nossos olhares, mas tão preciosa aos olhares de Deus, tão cheia dos tesouros do Senhor, guardados em vaso de barro. Não é nem cofre de banco, vaso de barro, frágil, guardando algo tão precioso que é a palavra de Deus. Assim é cada um de vocês. E, amado, é aquilo, nós podemos alegar 1000 razões para não perdoar. Mas a palavra, ela vai dizer que isso, se eu mantiver isso, eu vou ser mantido em escravidão, sem direito, em meio ao sofrimento. Por quê? Porque nós queremos ser perdoados, no entanto, retemos a ofensa, amado, daqueles que nos têm ofendido. E daí? E daí? Eu vou ser mantido em escravidão? Eu vou sofrer o resto da minha vida porque eu dependo de terceiro? Não, amados. Porque as bênçãos do Senhor, elas são retidas. Se eu guardar no meu interior, no meu coração, mágoas. E se eu não liberar? Olha o que diz a palavra em Mateus, capítulo de número 18, verso de número 23. Essa parábola, ela fala muito, queridos, de um credor incompassivo. Ela vai dizer: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Pagar com a vida, pagar com tudo que conquistaram. Mas o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Deus fez isso conosco. Porque não temos com que pagar. E não podemos, amado, deixar que a nossa família seja levada, passe pela escravidão. Escravidão da miséria, da doença, do fracasso. Coisas terríveis começam a acontecer. Aleluia. Saindo, porém, aquele servo, verso 28, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 10 vezes mais. Aliás, 10 vezes menos o conservo devia. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe também aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Deus nos perdoou.
A nossa dívida era muito maior do que essa pessoa, amado. Que você acha que te deve alguma coisa. A dívida que foi paga por nós, o custo foi a própria vida. Quanto vale a tua? É muito maior. E Jesus simplesmente foi. Eu entrego a minha vida por eles, pecadores. E não vou nem esperar que essa dívida seja reconhecida. Eu vou pagar. Cada cédula eu vou entregar. Eu vou deixar eles livres dessa cédula. Daqui por diante, aí é com eles. Se eles decidirem manter a dívida que fizerem a partir daqui, então as coisas vão ficar ruins. E é engraçado, querido, que as pessoas dentro de um lar se odeiam, se matam, não perdoam o cônjuge, não perdoam o filho, não perdoam os pais, dentro do lar. Se não perdoa as pessoas que estão tão próximas, como é que vai perdoar os de fora? Veja esse conservo, o rei lhe perdoou a dívida, mas ele não quis perdoar os seus conservos e o pôs em prisão. Aleluia. Mas os olhos de Deus estão sobre todo lugar. Não passará desapercebido. Sempre a gente encontra alguém que diz: eu te vi, hein? Eu estava lá, hein? Não é assim? Eu estava lá. Você escondeu da família, mas eu te vi. Vendo os seus companheiros, verso 31, e os que havia passado entristeceram-se. Entristeceram-se muito. E foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, eu perdoei-lhe aquela dívida toda, porque você me suplicou. Aleluia. Não devias tu igualmente compadecer-te dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Escute o que ele fala para nós. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Por que do íntimo? Porque só falar com a boca não adianta. Porque eu sou do coração. O homem vê o exterior, mas eu não. Eu vejo o profundo. Ele diz: eu vos entregarei aos verdugos. O que isso significa, amados? É a mesma coisa de ser entregue ao carrasco,
que além de pôr em prisão, ainda causa dor, te fustiga até você confessar. É a mesma coisa, porque os verdugos falam disso. Eu vou te causar tanta doença, até que você reconheça. E não adianta ir médico não, ele vai dizer, tá tudo bem. Os exames, ok. Ele vai ficar, amado, te frustrando. Eu acho que nós já vimos pessoas assim, que o mal não sai da casa, que a doença está sempre retornando, as coisas não dão certo, não há prosperidade, porque o carrasco dos homens o mantém. Ele fica ali impedindo, amado, a alegria, o prazer, o contentamento. Pastor, mas como alguém pode sorrir numa situação como essa? É disso que eu estou falando. Não pode. Não pode. Doenças físicas, doenças mentais. Aleluia. São fortalezas que a falta de perdão atrai, amado. Fortalezas demoníacas. Sabe, que se apodera da vida da pessoa. Ela não consegue dar um passo adiante. Porque Deus não pode fazer nada. Porque a palavra dele diz, são os vossos pecados, não sou eu. As bênçãos estão liberadas. Tudo que eu quero é ver um povo livre, transformado, curado, liberto. Porque a dívida passada eu paguei para que vocês mantivessem a vida em santidade. Mas vocês não querem. Até quando? E até quanto nós aguentamos? Pastor, já fiz de tudo. Ou quase tudo. Aleluia. Mateus 5, verso 23. Enquanto a pessoa, fica claro, querido, que enquanto a pessoa mantiver essa razão que ele acha, essa raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? São sentimento, amado, de ódio, sentimento que a falta de perdão traz e fica criando raiz. A pessoa é boa, a pessoa é excelente, mas as pessoas olham para ela e não vê algo brilhando, vê algo tenebroso, uma escuridão na vida. Não tem alegria nela. Ela quer se levantar, ela quer fazer as coisas certo. Mas o carcereiro mantém ela aos verdugos, até que ela se arrependa, confesse de fato. Mateus 5, 23 vai dizer, para provar aquilo que eu estou falando,
Se, pois, ao trazeres a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o teu irmão tem algo contra você, não é nem você contra ele. Se te lembrares, o que é a oferta? É a tua adoração, é o teu louvor, é o teu dízimo, é a tua oferta, de fato. É empolgação que você vem muitas das vezes no culto, como se nada tivesse acontecido. Levanta as mãos. É verdadeira a tua adoração. Mas o Pai vai dizer, você só precisa consertar algo. Porque alguém está ressentido com algo que ele acha que você fez. Libera para ele o perdão. Chama ele para conversar. Faça a tua parte. Seja o primeiro. Tome a decisão. Decida pela tua vida e pela dele também. Porque algo está impedindo ele também de crescer. Enquanto ele estiver guardando esse sentimento, que às vezes nem é justo. Mas fale para ele. Eu fui transformado, eu fui curado, eu fui liberto. Jesus me salvou, Jesus me deu uma nova vida. Eu tenho a mente de Cristo, eu decido. Eu libero. Aleluia. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar e a ti te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, traze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Porquanto estás com ele a caminho. Caminho do quê? Jesus diz que ele é o caminho. E a Bíblia diz que o Senhor amou o mundo. Então você também está com ele. Porque com toda a raiva, com todo o ódio, ele também está procurando o caminho certo. Aleluia. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido em prisão. Em verdade, eu te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Resolva, amado, hoje. Resolva hoje. Liga para a pessoa. Fale com ela. Dê um abraço, libere. Porque você não vai ser liberado, e nem ela, enquanto não pagar o último centavo. Isso é muito forte, queridos. Pastor, eu não aguento mais, que miséria, que escassez, que situação. Talvez você diga, não, pastor, essa não é a causa. Mas e se for? Vai tirando da frente o que você acha que pode estar causando isso. Quando se fala no assunto, dói? Ainda machuca? Pastor, que é isso? Eu não guardo nenhum ressentimento. Mas toda vez que se fala no assunto, pastor. Amados, ferida curada não coça. Não coça. Se está coçando, se ainda traz alguma raiz de amargura, vá sem demora.
vá sem demora, porque enquanto você não pagar até o último centavo, o mal não vai sair da tua vida. Você está nas mãos dos verdugos, de alguém que vira e mexe, vai estar ali com uma vara pontuda, vai estar ali com um saquiel, com um bornel, né, Rose? Pegando sementes e plantando na sua vida. Amados, olha o que diz Provérbios 17:9. Vamos ver aqui. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas não resolve o assunto, separa os maiores amigos. Vamos ler de novo. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto, que guarda, o que mantém. Deixa eu pegar a minha tradução aqui. Olha só. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz assunto à baila separa os maiores amigos. Ô fulano, aquela pessoa, sabe o amigo em comum? Que a pessoa fica semeando na vida do outro. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Para quê? Para conseguir simpatia dos defensores. É mesmo, hein? Olha essa pessoa aí, eu achava que ela era diferente. Eu nunca imaginava. Está separando. Está causando ruptura entre as amizades. Por quê? Porque ela não resolveu o assunto. Então aquilo ainda machuca. Aí ela fica como mexeriqueira, como fofoqueira. Amados, o perdoar libera o ofensor para que ele possa se arrepender. Em Lucas 23:34, está dizendo que o Pai perdoa, como o próprio Jesus o fez. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Perdoa. Senhor, por que eles estão me atacando? Por que estão me crucificando? Perdoa. É assim que nós devemos agir. Eles não estão sabendo o que faz. E Estevão foi apedrejado até a morte, mas falou a mesma coisa. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que faz. Atos 7, né? E nós? Quando, amado, nós vamos liberar o perdão? E você, meu irmão? Talvez seja esse o caso. Você procura, fala todo dia com Deus, Senhor, qual a razão? E uma coisa tão simples, um fato que ocorreu lá atrás, você está guardando. A Bíblia diz, toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no juízo. Pastor, mas isso aconteceu, dela darão conta no juízo. Pastor, mas foi algo, já passou, dela darão conta no juízo.
pelas tuas palavras, você vai ser condenado. Então não vale a pena, queridos. Aleluia. A gente tem que ser rápido. Pastor, mas eu já perdoei uma vez e essa pessoa voltou a fazer. Quantas vezes o Senhor falou para perdoar? Vai lá, amados. Mateus 18, 22. Primeira Pedro 4:8 diz: nós não sabemos que o amor cobre uma multidão de pecado. Resolva. Ame. Porque os seus pecados serão encobertos. Porque resolveu, você decidiu. Aleluia. Então, a partir do momento, amados, que decidimos perdoar, não devemos mais resolver ou manter em nosso coração o ressentimento, a dor. Não vale a pena. Pastor, mas não sai. Ô irmão, é porque você não perdoou. Porque se de fato você perdoar, sai sim. Isaías 43, 25, eu mesmo, eu Senhor, eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Mas você fica remoendo. Como é isso? Que cristãos somos nós? Tem que esquecer o assunto. Aleluia. Como eu já disse, a ferida curada não coça. Não coça. O cachorro veio louvar também. E muitos alegam, amado, que não podem, não conseguem perdoar, mas a Bíblia nos ensina que perdoar não é um sentimento, mas é um mandamento. Decida. Fala assim comigo. A Bíblia diz que perdoar não se trata do meu sentimento, mas da minha decisão de perdoar. Aleluia. Eu não consigo, não. Significa, eu não quero. Pastor, eu não consigo. Você não quer. É isso que a Bíblia diz. Ela é taxativa. Porque a falta de perdão, amado, nosso coração impede nós andarmos com Deus. O próprio perdão, o nosso próprio perdão é bloqueado. Como nós vimos aqui, volta lá Mateus 6, né? Mateus 6. Aleluia. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, eu vou bloquear as bênçãos do Senhor sobre mim. Aleluia. Muitas das vezes, amado, a falta de prosperidade é porque há pecado. A falta de perdão é um pecado e lá em nosso coração. Olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e deixa, alcançará misericórdia. Deixa! Aleluia! A amargura, amado, ela é o resultado da falta de perdão.
Por quê? Isso vem de longa data. Hebreus 12, 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está ali, né? Está ali. Doença, amados, câncer, porque a pessoa, ela traz uma raiz de amargura, aquilo vai para o estômago, aquilo começa a trabalhar dentro da pessoa, sabe, impede, a pessoa está tão trancada dentro de si, que impede o corpo de produzir os anticorpos, e leva a pessoa ao fracasso, à miséria, à destruição total. Resolvam perdoar. É o melhor caminho. Decida perdoar. Reconheça que perdoar é um ato da vontade e não um sentimento. Se coloque em pé.